Senhor, que Tu nos perdoe, nos abençoe, nos ajude a cada dia, a cada instante, pois somos totalmente dependentes de Ti. Não podemos dar um passo à frente se o Senhor não for conosco, pois só o Senhor conhece todas as coisas e só o Senhor sabe o que é bom para nós, Senhor. Por isso nos rendemos a Ti, estamos aqui para Te ouvir, queremos Te ouvir, que Tu tome o Teu indigno servo em Tuas mãos e fale para nós nesta noite, pois estamos ansiosos para ouvir Tua palavra, Senhor. Só fortaleça o fraco, levante o caído, cure, Senhor, os enfermos e anime ao desanimado. Abençoa a todos, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Eu estava ali vendo os irmãos tocando, eu estava ouvindo baixo, isso é bonito, né? Mas teve uma coisa que me levou mais longe. Quando você batia no prato, que esses hinos que a gente canta, breve, isso vem de muitos anos, né? Isso vem do tempo de menino, e nunca perdeu unção, né? Nunca perdeu unção. Aí a minha mente viajou nos tempos áureos, quando a Assembleia de Deus era de Deus, né? E tinha aquela banda de noite, aquele trombone, né? Bem grandão, assim, fazia assim, né? E tinha aquele prato, né? Então toda vez que eu batia aí, eu me lembrava do prato. Ô Senhor, ajuda ele a bater mais no prato lá. Muito bom, e a minha mente viajando aí nessa direção, né? Aquele tempo e a banda, trompete, sax, né? Bumbo, tudo aquela coisa boa, aquele aparato, muito gostoso, né? E eu estava sentindo aquela atmosfera aqui com vocês tocando esse hino. E, quem sabe, né? Não nasce uma banda aqui daquela, com trombone, com tudo que tem direito. Isso é um barulho espiritual muito gostoso, né? Mas uma coisa é certa, nós já temos até um bom barulho aqui, né? Bom barulho. Mas uma coisa eu sei, eu penso que será o céu, quando os anjos vão tocar aquelas trombetas celestiais,
Não vai ser uma banda, não, vai ser tudo inteiro. Vai ser uma grande orquestra celestial. A música ela é uma coisa, olha, a música é uma coisa tão especial que até no sentido pervertido, ela é impressionante. Ela não só encanta você para te levar para o céu, como ela pervertida te encanta para levar para o inferno. Ela tem um grande poder, a música, ela tem um grande poder. Você vê um indivíduo, quando ele tem um dom para cantar e tocar, ele senta num palco, só ele não precisa nem de uma orquestra, só ele com violão, eu já vi muito isso, só ele tocando, ele logo no estádio. Você vê a magia que tem a música. Agora imagine, isso é no sentido pervertido, né? Porque o diabo perverte, é o grande pervertedor. Agora imagine isso na condição celestial, no lado espiritual, que isso não será na glória, quando os grandes portais se abrirem, as grandes trombetas soarem, as harpas, né? Que tantas cordas começarem a tocar. Meu Deus, é um negócio sobrenatural. Né? Então, graças a Deus, porque nós temos bons músicos, temos belas melodias que movem a alma e nos enchem o coração. Amém? Que Deus abençoe esse grupo de jovens que tocam para Deus. E nunca vendam isso para o mundo. Dê isso para Deus. Ele vai te dar mais do que o mundo pode te dar. Amém? Eu tenho aqui um aviso da irmã Josefa, está convidando algumas irmãs que puderem para estar sábado de manhã aqui, às 8 horas, para uma limpeza geral no tabernáculo, né? E aí está convidando as irmãs para estarem aqui. E quero também anunciar à igreja que no domingo à tarde, às 16 horas da tarde, às 4 horas, nós vamos ter o batismo nas águas, né? E as pessoas que estiverem interessadas em se batizar, você nos procura e domingo às 4 horas da tarde vamos ter o batismo. Meus irmãos de Castanhal, vamos unir com alguns daqui, vamos batizar aqui perto. Domingo, eu creio que o tabernáculo deverá estar aberto às 3 horas da tarde, para receber os irmãos que vêm de longe, os que vêm de perto, para termos o batismo. Amém? Graças a Deus. E os irmãos que ficaram sem mensagem, deram seus nomes? Deram, os que esqueceram, deu o seu nome para o diácono. Só um deu nome. E toda aquela mão levantada, só um se lembrou. Ah, que coisa feia. Olha, deu nome. Isso é, se vocês querem acompanhar a escola dominical, né? Olha, eu estava tão pensativo, né? Mas quando o Espírito Santo vem, fica fácil, né? Foi gostoso, né? São umas beliscadinhas assim que nós lemos da mensagem, que eu não tenho nem ideia o que vai sair ali, mas só umas pitadinhas já saiu coisa. Então, vai ser uma bênção, amém? Então, vocês que não têm a mensagem, procurem o diácono. Você deu o seu nome, teu irmão vai imprimir. Baseado no número de pessoas, ele vai imprimir as mensagens para atender aos pedidos que os irmãos fizerem. Mas dê o seu nome lá. Muito bem, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, que diz assim, capítulo 6 de Isaías:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Oremos a Deus mais uma vez. Pai querido, podemos comer demais, podemos falar demais, mas nunca oramos demais, Senhor. Pois tu mesmo disseste que deveríamos orar sem cessar, que a nossa vida deveria ser uma vida de oração, porque a oração é uma sintonia contigo, Senhor. Oh Deus, que tu abençoe estas pessoas que aqui vieram, Senhor, para receber de ti a tua palavra. Que tu dê a cada um segundo as suas necessidades, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Trata conosco agora, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. Eu tenho uma mensagem que o tema dela é influência. Influência. Você sabe que os dias que nós vivemos é os dias em que há influências de todas as maneiras no mundo. E aí você escolhe o que você quer ser influenciado, pelo que você quer ser influenciado. Você quer uma influência de Deus ou quer uma influência do mundo? Porque a vida ela é uma escolha, né? Você escolhe, Deus coloca tudo diante de você e você escolhe o bem ou o mal na sua vida. Escolher Deus é escolher o bem. Escolher o mundo é escolher o mal, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E toda influência que existe lá fora é uma influência maligna. Até as amizades que nós arrumamos, nós precisamos ver que influência elas vão produzir na nossa vida. Se será uma influência boa, se vai ajudar o meu lar ou vai destruir o meu lar. Influência é isso. Quando eu falo em lá, minha mente dá uma volta, e eu volto há muitos anos atrás, quando eu saía de madrugada para o trabalho, e o meu horário de trabalho era um horário assim meio estranho, era 3 horas da madrugada, era a hora que eu me acordava, que eu saía de casa para trabalhar, e eu tinha um companheiro de profissão que me esperava no caminho. E quando ele me esperava para nós irmos juntos para o trabalho, e a gente ia conversando, sempre tínhamos um assunto, mas houve um dia que ele trouxe um assunto estranho. Ele disse: irmão Dário, aconteceu uma coisa comigo ontem que eu estou assustado até agora. Disse: foi mesmo, rapaz, o que foi? Ele disse: toda sexta-feira eu recebo, aí dou dinheiro para a mulher, eu tomo uma cervejinha, vou tomar um banho,
e depois vou me deitar para descansar. Isso é uma rotina de todo fim de semana. Só que esse fim de semana foi diferente. Eu disse, por quê? Ele disse assim, porque eu fiz a mesma coisa que eu sempre faço, e quando eu saí do banheiro, minha esposa me deu uma remada, que eu aterrissei no chão da cozinha e foi cair embaixo da mesa. E quando eu todo atordoado, eu me agarrei para me levantar. Ele disse, a faca está do diabo. Ele põe tudo no seu lugar. Se Deus não tiver ali, ele escangalha tudo. Ele disse, quando eu fui me levantar, ele disse, a minha mão foi em cima da faca e eu já fui para cima da mulher. Ela deu um pulo, gritou e disse, não, calma, que é isso? E assustado, disse, que foi isso, mulher? Que negócio é esse? Que tu me deu uma remada aí e agora eu com essa faca na mão? E foi um salve-se quem puder. E ouvindo ele, baixei a cabeça, eu disse assim para ele, eu já sei o que foi. Aí ele olhou para mim e disse, como? Eu disse, eu vou acertar no alvo essa. Quando tu voltar do trabalho no fim do dia, manda tua esposa sentar do teu lado, senta com ela, com calma, não é brigando não. Diga, querida, sente aqui. Me conta, aonde é que tu estava ontem à tarde? Com quem tu estavas conversando? E que tipo de conversa tu estavas tendo? Ele disse, eu vou fazer isso. Eu disse, faz e depois tu me conta o resultado. Eu disse, ainda disse mais para ele, até adiantei. Eu disse, aquele tapa que a tua mulher te deu, não foi a tua mulher, foi a tua vizinha. Tu vai descobrir isso na conversa dela. Aí, quando terminou o dia, foi lá, disse, mulher, senta aqui. Onde era que tu estava ontem à tarde, antes de tu me dar aquele tapão? Você estava aqui com a vizinha. O que vocês estavam conversando? Não, ela dizia para mim que marido comigo é assim, comigo o marido é assado, e era assim, era no pé dela, que com ela era durona e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele se lembrou. Ela tinha recebido uma influência da vizinha. Quando você se encosta perto de uma irmã, de uma vizinha, de uma amiga, que tenta colocar desordem na tua casa, jogar você contra o seu marido, sai de perto dessa pessoa. Ela vai destruir tua casa. Ela vai destruir teu lar. Porque ela não é feliz e não quer ninguém que seja feliz. E o lar não é para viver em guerra. Um lar é para viver em paz. A prova diz que quando se está namorando, é umas juras de amor. Olha, moça, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com esse rapaz que fica te dando presentinho antes de casar com você. Cuidado. Porque eu já fiz casamento aqui de rapaz dar celular do ano e tal. E depois que casa com o celular quebrar, outro eu não te dou. Te vira. Falsos. Mentirosos. Só queriam pegar a mocinha e agora fazer escravo. Se agora eu não te dou, se quiser te vira. Mas quando era para casar, está aqui, meu amor. Aí casa, acabou amor. E amor furado esse, né? Amor sem graça. E aí a gente vê essas coisas por aí. E tem pessoas que vêm meter lenha na fogueira, destruir o lar. Esse homem comigo é assim. E aí a vida é só inferno. Sai de perto dessas pessoas. Nós vivemos de influência, quer você queira ou não. Sabe por que estamos aqui essa noite? Porque queremos a influência de Deus na nossa vida. Queremos ter uma vida de vitória. Queremos vencer essa influência negativa que o mundo lá fora está destruindo famílias. Casamentos virou uma brincadeira. Casa e descasa, casa e descasa. Exatamente como Jesus disse. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Casamento virou banalidade. Casa aqui, casa amanhã, casa depois. E vira uma farra. E isso é pecado diante de Deus.
Essas pessoas vão para o inferno se não se arrependerem, se não se humilharem na presença de Deus e pedir perdão pelo que estão fazendo. Então, olhem, a condição do mundo. Você não casou para guerrear com seu marido nem com a sua esposa. Vocês casaram para ser felizes. E felicidade é suportar as provas, é suportar as dificuldades que todo casamento tem. Então eu quero falar sobre essa influência que destrói a alma, que destrói os bons costumes, que destrói as boas atitudes, as boas maneiras e separa até os melhores casais. Eu quero falar aqui de Isaías, que tinha uma influência do rei Uzias, e olhava muito para ele. Mas foi preciso o rei Uzias morrer para ele deixar de olhar para o homem e olhar para Deus. Aí foi quando o céu se abriu para ele e ele viu a glória de Deus. Amém? Ele diz assim: vocês sabem, ainda que nós não desejamos crer nisto, porém tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Eu prego muitas vezes em funerais e eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que já passou por outro lado, porque não tem necessidade de falar disso. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito deles. Eu nunca mudaria suas opiniões, suas vidas falaram o que eles eram. Então, nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência, e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz que nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens, isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isso é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isso é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Não tanto o que você diz, porém o que você é. Está vendo? Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer isso e aquilo e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem. O testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Desta forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós não estamos trazendo influência todos os dias, e a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo, isso reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. Você quer ver uma coisa sobre a influência? Eu aprendi muito com a mensagem. Eu sempre fui um homem nervoso e temperamental e brigão, sempre fui. Mas eu dou graças a Deus porque essa mensagem me apanhou no caminho e mudou muita coisa na minha vida. Antigamente eu me preocupava quando as pessoas falavam de mim. Eu queria lá pegar pela gravata, pelo colarinho e esmurrar aquelas pessoas que falavam de mim. Mas aí Deus começou a falar no meu coração. Existe uma coisa que supera tudo. Se você tem uma vida vivida, até as pessoas que não gostam de você e falam mal de você, um dia elas terão que se calar pela vida que você produz. Amém? Isso é a melhor maneira de vencer os adversários. Não é discutindo, não é debatendo. Se você tem alguma coisa errada realmente na sua vida, corre e conserta isso. E uma vez que você conserta essas coisas e vive uma vida de vitória, onde ninguém pode te apontar o dedo, o mundo pode falar de você, mas seu testemunho é mais forte do que qualquer conversa que o mundo possa dizer a teu respeito. Eu me lembro do profeta, quando pegaram umas crianças mexicanas e pegaram os panfletos
e espalharam nos para-brisa dos carros onde ele estava numa convenção pregando e dizendo que ele era falso, que ele era isso. E o irmão pegou e ficou nervoso e foi até a ele e disse: olha, irmão Branham, o que estão fazendo com seu nome? Estão lhe defamando, estão falando do Senhor. Ele disse: irmão, deixa isso para lá, não mexa com isso. Ele disse: não, irmão, eles estão falando da sua família, irmão Branham. Aí você já viu, né? Quando fala com a gente assim, uma coisa, ele mexe na família, não, agora eu vou lá, né? Mas o irmão Branham estava tão sólido que nem isso movia ele. Ele disse: irmão, deixe, Deus vai apanhá-los, fique quieto. Eu não posso olhar para este lado, senão eu afundo. Eu tenho que olhar para Cristo, porque Ele é o meu objetivo. Amém? Oh, meu irmão, essa é a posição do cristão. Você tem que saber que classe de vida você está vivendo, que classe de negócios você anda fazendo. Se são negócios sujos, então o diabo tem direito de esmurrar a tua cara. Porém, se tu anda fazendo as coisas corretamente, o diabo está te caluniando e mentindo, fica quieto. Porque se tem uma coisa que é o nosso aliado, se chama tempo. O tempo é o nosso melhor aliado. Ele faz as coisas tomando forma e sai derrubando tudo que não é verdadeiro, vai caindo por terra. Porém, o que é legítimo e original permanecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: suas vidas falaram o que eles eram. Então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz: nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isso é contrário à sua vida, então é sem nenhum efeito. Isso é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem, não tanto o que você diz, porém o que você é. Está vendo? Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer isso e aquilo e assim por diante, porém sua vida sendo diferente do que eles dizem. O testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Desta forma, somente mantenha aquilo na mente que nós estamos trazendo influência todos os dias, e a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo, isso reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. Você talvez diga: puxa, mas isso é muito duro. Pois é o que nós precisamos. A gente não vem na casa de Deus para ouvir o que queremos ouvir. A gente vem na casa de Deus para ouvir o que precisamos ouvir. Que as nossas vidas têm necessidade, porque a casa de Deus é um lugar de correção. Infelizmente as igrejas relaxaram, nada mais se corrige. O povo vive à deriva e diz: eu sou salvo, eu tenho Jesus, a paz do Senhor, e todo mundo sabe que é uma grande mentira, porque as próprias vidas deles estão dizendo que aquilo é falso. Mas quando você tem uma vida corrigida, submissa a Deus, então tua vida é vista e se sabe que aquilo é verdadeiro. Aleluia! Veja, há não muito tempo atrás, uma ponte seria construída ali na Austrália, e eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos, construtores e assim por diante, homens que constroem pontes, para vir e ver se eles poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar aquele desafio. Eles disseram: as areias deste rio não têm condições de fazer uma ponte sobre ela, elas são muito profundas,
Desta forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de ponte e nenhum deles aceitava, porque além do rio ser largo, era só areia e nada se firmava. E você sabe, tudo que é construído em areia cai por terra. Então nenhum engenheiro aceitava o desafio. Mas aconteceu algo. Ele diz assim, que aí apareceu uma excelente companhia da Inglaterra, e eles vieram e aceitaram o contrato depois de ele haverem testado toda a terra. Ele disse que ele aceitaria o contrato e construiria a ponte. Por quê? Lembre-se, aquela companhia, ela tinha uma reputação e ela não podia jogar aquilo fora. Veja, como construtor de ponte de âmbito mundial, descansou sobre o seu trabalho, o que seria naquela ponte. Não importa o que ele havia feito no passado, esse trabalho que ele disse que podia fazer refletiria realmente o que ele era. E eles disseram que ele testou cada pino, cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra e assim por diante abaixo, e a pressão da água que vinha sobre aqueles pilares daquela ponte. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam: isso não vai dar certo, isso não suportará, isso vai cair. Porém, no dia da dedicação, quando eles construíram a ponte, o homem que foi o inventor, o engenheiro daquela ponte, ele mesmo fez questão de dizer: tudo bem, vamos ver se ela vai cair, e o primeiro que vai entrar nela sou eu. E ele entrou marchando com uma banda de música atrás dele e atravessou toda a ponte. Por que ele fez isso? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Amém? Então ele tinha um testemunho a declarar de que seu trabalho não era desonesto, era verdadeiro. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se dissemos que somos um cristão, então você tem a obrigação de ser honesto e decente e respeitar o seu próximo e fazer seus negócios limpos, porque Cristo está no negócio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida cristã. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana, deixar este mundo algum dia, e não havia ninguém que podia fazer isso. Um anjo, arcanjo, serafim, um querubim, nada podia fazer essa obra. Deus, Ele mesmo desceu na forma de um homem e abriu o caminho e fez o caminho e atravessou a ponte primeiro da sepultura para a glória. E isso certamente mostrou o reflexo, cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder que estava nele foi testado pelo inimigo, porém ele resistiu à prova, mesmo na sua própria morte, quando ele a conquistou. Você está vendo? Todo bom e verdadeiro testemunho resiste às provas. Suporta a pressão, supera as dificuldades, e lá na frente ele continua dizendo: eu sou um cristão. Amém? Não é aquele que você encontra: eu deixei o caminho do Senhor porque o irmão me olhou de cara feia, porque o pastor foi bravo comigo, ele foi muito duro, então você não suportou prova nenhuma, então essa ponte é fraca mesmo, ela vai cair qualquer hora. Mas quando uma ponte é feita de uma maneira sólida, pode a correnteza bater, os ventos soprarem e ela estará firme ali. Isso é o cristão. E uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais pios para afirmarem uma influência sobre os seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras.
Eles desejam mais da moda do mundo. E as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos tudo frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos esse grande dia. Se eu digo isso respeitosamente aqui perante estes jovens, a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, e pessoas de mau caráter. Muito disso é devido à vida no lar pela qual eles foram influenciados. Nos seus primeiros dias, eu permaneço um crente naquilo. Crio uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disso. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Isaías encontrou algo mais aqui. Que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzias estabeleceu o exemplo para Isaías, e quão glorioso o reino dele foi. E agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, não importa quão grande isso tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornarem algum bispo ou algum homem de grande influência. Então logo eles chegam àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoa o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles são seguros e tem um povo ao seu redor. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Eles têm sempre visita social, visitam alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos, com preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada somente para ele. Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas ver isso. Nós todos sabemos de homens no campo, hoje, grandes homens. Alguns deles chegam ao ponto até que eles têm toda a congregação ao redor deles e eles pensam que podem fazer o que quiser. E aí eles pedem dinheiro, eles estipulam grandes valores e aí as coisas vão tomando um rumo ignorado e faz o povo pensar que o reino do céu é comprado com dinheiro. Mas o reino do céu não é comprado com dinheiro, ele já foi comprado com o sangue de Jesus. Amém? Aleluia! Agora, um rapaz adolescente disse, não muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem indivíduo de rock and roll que pertencia à sua igreja. E eu estava falando em um encontro da Mocidade para Cristo, e este jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano, eu penso que ele é um dos mais firmes cristãos, e esse rapaz é um rei do rock and roll. E eu disse, eu penso que há uma única diferença entre este jovem e Judas Iscariotes. Aquilo é, Judas recebeu 30 peças de prata, e este homem recebeu frotas de Cadillacs e milhões de dólares por trair a Cristo.
Diz: como pode você dizer tal coisa como essa, senhor Brana? Como poderia fazer isso? Eu disse: porque esta é a verdade. Aquela influência do canto daquelas canções cristãs e coisas assim perante os jovens, e saindo para o mundo daquela maneira, jogam a maior pedra de tropeço, mais do que todos os bares de bebida e tudo mais que há no país. É uma desgraça que haja aquilo, e até mesmo que seja permitido. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir aqueles hinos serem cantados por pessoas assim, tomando o talento que Deus lhe deu e influenciando com suas vidas, falando mais alto do que suas palavras falam. Como podem as pessoas fazerem tais músicas, como estes homens fazem, e então permanecer e cantar hinos e coisas assim? Isso é o próprio auge da hipocrisia, e nós encontramos que aquilo vai entre os cristãos. Veja o que a influência faz: ela atinge o lar, ela atinge as pessoas, ela atinge a igreja, ela atinge todos que não estão vigiando, que não estão guardando a palavra de Deus. Veja o que a influência faz. Uzias foi uma boa pessoa, também uma ótima pessoa, um homem abençoado por Deus. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar, porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar a outros, sendo um rei justo e não um sacerdote. E a palavra o proibiu de fazer aquilo assim que ele foi oferecer. Quando ela foi repreendido, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa, que Deus lhe tinha abençoado em seu negócio, ou seja, o que fosse, porém não para tentar tomar o lugar deste sacerdote. Ele estava fora da palavra, ele foi fazer isso de qualquer maneira, não importava o que alguém lhe dissesse. Veja, esses são os homens. Eles falham, mas Deus permanece fiel em sua palavra. Amém? Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. O rei Uzias. E você sabe o que ele era para o profeta Isaías? Ele era um exemplo. Isaías admirava ele, mas foi quando ele morreu que aquela influência desapareceu e Deus fez Isaías olhar para o céu e viu o céu se abrindo, e viu os querubins, viu os arcanjos ao redor do Senhor. Ele viu todas aquelas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca olhe a pessoa que tem dom, olhe para o dom. As pessoas que têm dom falham. Se eu fosse um homem que não entendesse essas coisas, eu já teria me decepcionado muito. Às vezes você diz: se eu pudesse, eu ia me congregar com o pastor tal, porque eu gosto de ouvir ele pregando. Não faça isso, você vai se decepcionar. Porque olha, tu viu o pastor na internet como ele prega. Se eu pudesse, eu queria ser ovelha do rebanho dele. Sabe por que você não está lá? Porque Deus te colocou aqui. Os que estão para estar lá, estão lá. E aprender a conhecer as debilidades dos seus pregadores, e aprender a não olhar para a debilidade deles, e olhar para a mensagem que é o alvo de todo cristão. Amém? Então não fique fazendo essas coisas porque você não sabe o que está falando. Eu vi muitos pregadores pregando, e quando me aproximava perto deles: vamos lá em casa, pastor Dário, vamos lá, durma lá. Eu até dizia: não, deixa ir para um hotel. Eu quero ir para um hotel. Eu prefiro ir para um hotel. Você diz: por quê, pastor Dário? Porque eu não estou interessado em ver a fraqueza de ninguém.
quando você vai na casa de cada pregador, você olha e mas parecia algo. É porque você olhou para o homem. O algo que você recebe é a palavra de Deus, não o homem. O homem é um fracasso para começar. Todo homem é um fracasso para começar. E Deus permite que eles fracassam para que você tire sua atenção dele e coloque a sua atenção em Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Ele é o nosso alvo. Eu nunca fui na casa de um ministro e eu chegasse, dasse uma olhadinha na esposa, nos filhos, na maneira, nas suas atitudes, e eu enterrasse a minha cabeça no buraco. Amém? Verdade. A gente chega aqui, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Se eu pudesse. Eu me lembro quando nós pregamos em Rolim de Moura, que eu passei o dia escondido. Quando chegou a noite, cheguei no ponto, e aí foi um trovão. Quando terminou a pregação, um velhinho se pendurou no meu pescoço e disse: ô pastor, vai onde é essa sua igreja que não quer ir para lá também? Eu disse: não, meu querido, fique aqui, que teu lugar é aqui. Te anima com Deus, te anima com a palavra, mas não te anima com as pessoas, porque elas falham, elas são um fracasso para começar, mas o Senhor é a nossa força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora isso é bom, a gente ganha experiência, a gente passa a ter um contato e começa a examinar, e cada homem tem sua debilidade. Cada homem tem suas fraquezas, mas quando você olha para o Evangelho, quando você olha na palavra de Deus, você não vê uma parte falha nela. Tudo é perfeito, tudo é sólido. Até quando teus amigos te deixam, você sabe que você pode confiar nele. Você sabe que você pode contar tudo para ele, que ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Você vê o rei Uzias? Você lê sobre o rei Uzias? O seu reinado foi um reinado de paz. Ele dominou todas as nações. Ele era um exemplo, era uma dignidade. Isaías vivia com ele, admirava ele. Mas um dia ele fez uma besteira. Os sacerdotes não vieram fazer o sacrifício. E Uzias não era sacerdote, ele era rei. Às vezes Deus nos dá uma posição, nos dá um cargozinho na igreja, e às vezes achamos que somos dono da situação. Não importa a posição que temos na casa de Deus, nós seremos sempre dependentes de Deus. Sempre. E Uzias era rei, era bem sucedido, tudo dava certo, Deus lhe abençoava. E um dia os sacerdotes não chegaram. Não, eu vou oferecer o sacrifício. O sacerdote não faz isso. Tu vais ficar leproso. Não, eu sou rei. Eu fui lá, olha o rei que parecia que tinha um exemplo de ouro, agora dando mau testemunho. E ele foi, quando ele tocou no altar, ele ficou leproso e morreu leproso. Ele não perdeu a salvação, ele era um eleito, ele foi para a glória, mas ele pagou pela sua desobediência, amém? Ele ficou leproso. E aí quando ele morreu, e todo aquele auge, aonde o profeta Isaías olhava para ele, era o espelho de Isaías, então Isaías se sentiu decepcionado, porque aquela pessoa que era a sua influência tinha cometido um erro grave e ficou leproso. Então foi aí que Isaías levantou a cabeça para o céu
e o céu se abriu, e Deus falou com ele, e ele se sentiu culpado, ele se sentiu derrotado, mas o anjo pegou uma tenaz de fogo, tocou no profeta Isaías, e disse: agora tu estás purificado, agora quem enviarei eu? Então Isaías se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, porque agora ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para a mensagem de Deus no seu coração. Então nunca faça de ninguém o seu exemplo. Ninguém. Teu exemplo é Cristo. Ele foi o modelo correto, que não erra, que não falha. Ele foi o único dentre todos os homens na terra que pôde dizer com segurança: quem de vós me acusa de pecado? E pecado é incredulidade. Incredulidade queria dizer: não, bem aqui tu não cumpriste com a palavra, bem aqui tu falhaste, mas não havia falha nenhuma nele. Ele era a própria palavra andando aqui na terra. Quem de vós me convence de pecado? Aleluia! A palavra andando aqui na terra. Foi o único que pôde dizer isso. Mas se você olhar nas gerações passadas, todos tiveram fraqueza, todos tiveram falhas. Se você andar comigo muito tempo, você vai descobrir que eu também tenho falhas. E aí você vai dizer, e o profeta ainda diz mais: e Deus fará o pastor errar de propósito, para você tirar sua atenção dele e colocar sua atenção em Jesus Cristo. Sabe como eu comparo isso? Você sabe aqueles mau conselheiros que dizem assim: deixa ele, vem aqui para casa, eu te dou abrigo. Aí você, animado pela influência, pela conversa, aí deixa e vai morar na casa do fulano. O primeiro dia eles vão fazer um banquete para você. O segundo, o terceiro, no quarto começa a aparecer os defeitos. Até quando se casa é assim. Até quando se há um casamento, quando estão só namorando, aí promete a lua, e agora ela anda mais bonita, né? Olha, eu te dou a lua de sangue. Pronto, o negócio fica mais fervoroso. Te dou a lua de sangue para você, meu amor. Que coisa. Aí casa. Quando casa, ela diz: mas esta parte eu não sabia. Olha, eu não pensei que tu eras. Aí começa a descobrir. Se não tiver amor suficiente naquilo, aquilo se desgasta e acaba. Mas se você deixar Deus entrar naquilo de verdade, então Ele pode mudar essa situação. Amém? Ele pode mudar esse quadro. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer. Então nós vivemos num mundo de influência. Veja o que está influenciando a sua vida. Veja as pessoas que você se associa. Veja os conselhos que você recebe para você agir dentro do seu lar. Preste atenção nisso, porque a vida é uma influência. Que Cristo seja a tua influência, amém? Alguém me fez uma pergunta e tinha um pastor perto de mim. Ele rapidamente entrou no assunto e disse: não, isso aí é para ser assim assado. Eu disse: querido, isso é o que você pensa. Eu não quero dizer o que eu penso. Eu quero dizer o que eu vi o profeta dizer. E o profeta diz isso. Minha opinião não vale. Minhas decisões não valem. Ou é Deus na minha vida, ou então não é nada na minha vida. Não importa a opinião de ninguém. Não importa a opinião do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Vai consultar a Deus. Vai consultar a Deus. Não vai fazer que nem aquele rei maluco também, que disse: vai consultar Baal. E o profeta no meio do caminho parou o mensageiro: vem cá, não há Deus em Israel para ele consultar? Ele vai consultar esses demônios? Diz para ele que ele não vai ficar bom não, ele vai morrer sim, porque ele desobedeceu a Deus.
olhe para a palavra. Você tem uma mensagem que o mundo não tem. Você tem uma mensagem que denominação não tem. Ela levanta o nosso lar, ela traz harmonia para a nossa casa, ela faz você olhar para o seu esposo, para a sua esposa e fazer dele o teu amigo. A mensagem faz isso. Ela traz o companheirismo de volta. Eu me lembro quando o irmão Brana, quando eu estava lendo as primeiras mensagens do profeta, eu fui muito feliz porque ele falava muito sobre o lar. E você sabe, o nosso lar não é uma coisa fácil. Nós precisamos de Deus dentro dele 24 horas, senão ele acaba. Você olha para o mundo, famílias casando, descasando, casando, descasando. Isso é falta de Deus. Mas deixa Deus entrar nesse lar, deixa Ele ser teu conselheiro. E eu me lembro quando eu li o irmão Brana dizendo que chegou em casa, sua esposa estava nervosa. Mas o irmão Brana disse que ela tinha razão. Os seus bebês estavam sujos, estavam precisando de uma mingau. O lavatório estava cheio de louça para lavar. Era tanta coisa para fazer e ela estava sobrecarregada. Ele disse que havia uma atmosfera ruim. Ele disse, mas nós somos criadores de atmosfera. Se o seu lar é só contenda, é porque você gosta dessa atmosfera. Mas se você trocar ela para a atmosfera de Deus, as coisas podem mudar. E quando ele viu aquele clima, atmosfera, ela estava nervosa. Ela não queria conversa com ele. A pia estava cheia de louça. Ele, como um verdadeiro cavalheiro, que é o que todos nós precisamos ser, ele pegou um avental, foi lá para perto dela sem dizer uma palavra e começou a lavar. Ora, meu irmão, é como você carregar uma saca de 60 quilos na costa e alguém vem e diz assim, eu vou tirar 30, tu fica só com 30, aí tu refresca assim, aí tu respira e tu olha para a pessoa com um olhar tão brilhante e diz, ah, que bom, sabe? Amém? Mas há uns machistas por aí que dizem, é coisa de mulher. Não é não, nós somos companheiros, nós somos amigos. E marido e mulher para ser amigo, é um para socorrer o outro nas horas difíceis, nas horas de necessidade. E aí ele disse, a atmosfera mudou. Sua esposa olhou para ele, já deu um sorriso e disse, deixa, querida, eu termino de lavar o resto. Ela respirou. Influência. Mas você quer estar com a vizinha, com um amigo? Mulher comigo é assim. E a vizinha dizendo, ah, marido comigo é assim. Doida para destruir teu lar. Não deixa ninguém destruir teu lar, não. Deixa Cristo entrar lá. Vai ler mensagem. Vai ler as mensagens. Elas vão te ajudar. Elas mudam o seu caráter. Ela tem mudado o meu. Amém? Ela tem me mudado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde nessa hora precisa, que são as horas finais que estamos vivendo aqui na terra. E que não temos muito tempo. É hora de correr, é hora de consertar, é hora de ajustar o que está errado. Agora vamos à casa de Deus em nosso coração. O altar. Vamos olhar e ver com que Jesus se parece, que é a palavra. E então nós podemos responder, aqui estou, envia-me a mim, Senhor. Envia-me para casa, para ser uma esposa melhor. Envia-me para a escola, para ser um adolescente melhor. Envia-me para a escola para ser um adolescente melhor. Envia-me para o púlpito, um ministro diferente. Envia-me para meu negócio, um homem de negócio diferente. Quando você vê seu exemplo, que é Jesus Cristo na sua vida. Você está vendo? Os homens falham, mas Deus não falha. Ele é perfeito. Faça dele o seu exemplo.
Se você visse o que eu já vi por aí, você não ouviria mais nenhum pregador. Mas não é um pregador, é a pregação, é a mensagem que você tem que ouvir. Amém? E aplicar na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesta hora tão preciosa, em que muitas coisas precisam ser ajustadas, e Deus está nos dando a ferramenta certa para ajustar as coisas que estão erradas. Vamos cantar, querido, já chegou a hora de abrir as minhas asas. Aqui está dizendo que é lá maior. Tem que ser bem no nível, para mim não perder a virada. Amém? Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar e voar. E voar acima das mais altas alturas. Ainda que venha um temporal, ainda que o mar se revele, ainda que a luz se apague, mas ainda assim por cima estou voando. Amém? Não deixe os temporais da sua casa, do seu lar, da sua vida fazer você desistir. Não desista não. Há uma vitória para aqueles que lutam, para aqueles que perseveram. Tenham fé em Deus. Chegou a hora de abrir as minhas asas e voar no ar. É isso? Chegou a hora de abrir as minhas asas e voar. Mas tem que eu não canto, eu fiquei perdido agora.
por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte na o véu. Quanto mais problemas vem, mais eu vou lá pro céu. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Deus tirou-me do meu ninho. Sei que não estou sozinho. Tenho asas pra voar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé em Deus. Se você entendeu o que é uma mensagem dessa e você absorvê-la no seu coração, você vai ser aquele cristão que tem os pés no chão. Sabe um cristão que tem os pés no chão? Que nem um vento que sopra, move ele do seu lugar. Ele sabe em quem tem crido. Ele sabe o que ele está seguindo. Como diz o Salmo, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo que nos deste aqui esta noite. Eu creio que um coração rendido, um coração contrito, percebeu o que o Senhor disse para nós esta noite. Não há nenhum lugar seguro. Ninguém gera confiança. A Tua palavra é quem gera confiança. Os Teus ensinamentos são como rochas eternas que permanecerão por toda a eternidade, Senhor. Obrigado, Deus. Possamos levar isso no coração. Que os lares, que as famílias, que os casais possam se respeitar, ser companheiros, e parem de brigar e passem a se amar mais, a dividir as tarefas, dividir esse companheirismo, porque afinal de contas, eu e minha casa servimos ao Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Cumprimente seu irmão. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia.